Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me-o. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Muito bem. O texto que nós lemos, nós já refletimos sobre ele alguns anos atrás aqui na igreja, quando nós estudamos todo o Evangelho de Marcos. Mas é o texto que sucede aquele momento maravilhoso em que Jesus sobe ao monte e ele passa por um momento que é descrito para nós como o momento da transfiguração. Ele leva consigo apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E 9 dos discípulos ficam no vale, embaixo. E esses 9 discípulos que estão no vale passam por uma dura prova. E essa prova vai diagnosticar alguma coisa na vida deles, que eu acredito que também é algo na nossa vida e algo muito real nos nossos dias. Eu gostaria de falar um pouco com vocês nessa noite sobre algo desastroso, uma atitude terrível, uma atitude destrutiva, desastrosa, uma atitude absolutamente perigosa que está na vida de cada um de nós, infelizmente. Essa atitude tem consequências não só no presente, mas ela tem principalmente consequências para a eternidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre incredulidade. A incredulidade que, infelizmente, parece ser uma das principais marcas da nossa geração. Geração incrédula. Não diferente daquela geração com a qual Jesus estava lidando nos seus dias. Também uma geração incrédula. Uma geração que, por mais que estivesse cheia de religiosidade, mas era uma geração distante de Deus, com o coração distante do Senhor Jesus. Por mais que fosse uma geração que consentia mentalmente na existência de um Messias, mas ainda assim o coração deles estava longe desse Messias. E assim também nós continuamos nos nossos dias, convivendo e vivendo todos os dias no meio de uma geração que, se for questionada a respeito de crer em Deus, ela vai dizer, na sua grande maioria, que crê.
Se for questionado a respeito de crer em Jesus e acreditar que essa história da cruz aconteceu, a maioria vai dizer, sim, eu acredito. Mas quando você convive e lida com os dilemas da vida diariamente, você descobre que essa crença é apenas um assentimento mental, é apenas uma concordância com uma história, mas não tem a ver com o coração, e muito menos tem a ver com aquela fé que é dom de Deus, que produz no coração do homem a capacidade de crer no impossível, que produz no coração do homem a capacidade de nutrir uma crença em coisas que não se podem ver, de ter a certeza a respeito de coisas que você espera contra todas as probabilidades. E é exatamente essa incredulidade terrível que nos afasta de Deus e que condena permanentemente toda a nossa eternidade. Porque quando lemos a palavra do Senhor, lá na carta aos Hebreus, é dito claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer, quem crer em mim está salvo, quem não crer já está condenado. E esse crer não é o crer apenas de acreditar que Ele é Cristo, mas é o crer de todo o coração a ponto de você entregar sua vida completamente a Ele. Por isso nessa noite eu gostaria de conversar com você. Como anda a sua fé? Como está a fé de cada um de nós? E é fácil de perceber isso. Eu poderia começar com uma outra pergunta. Eu poderia começar com a seguinte pergunta: você é ansioso? Você tem lidado com a ansiedade todos os dias? Você pergunta, pastor, o que a ansiedade tem a ver com incredulidade ou com um coração cheio de fé, que é o oposto da incredulidade? A ansiedade tem tudo a ver, porque a ansiedade é o principal sintoma de um coração incrédulo. Porque quando eu não consigo crer e confiar no Senhor, só me resta roer as unhas e viver absolutamente ansioso, exatamente pelo medo do futuro. Porque o único que pode trazer alguma garantia em relação ao futuro é o próprio Senhor. Quando eu digo que creio em Deus, mas vivo na ansiedade, na realidade eu não estou apenas pecando contra Deus, mas eu estou condenando toda a minha existência, porque esta fé que eu acho que eu tenho em Deus, na realidade não é fé. E nós vemos isso na vida dos próprios apóstolos. Eles já estavam caminhando com Jesus há um bom tempo. 3 subiram com Jesus para o Monte da Transfiguração. 9 ficaram embaixo. Os 3 que subiram, eles viram o Senhor Jesus, eles viram a glória do Senhor, mas eles não entenderam nada. Eles acharam que aquilo ali era um momento para simplesmente um deleite, ficar por lá algum tempo, e eles queriam então construir tendas e ficar todo mundo ali desfrutando daquele momento gostoso. Os outros que estavam embaixo, eles estavam lidando com uma situação não agradável, uma situação difícil, mas igualmente eles estavam desprovidos de fé e tinham um coração incrédulo para entender o que estava acontecendo. Eles mal conseguiam explicar por que eles não estavam conseguindo dar conta daqueles demônios que estavam naquele menino. A história, ela consiste exatamente em um pai que tem um filho endemoniado desde a infância. O que esse demônio faz na vida desse menino é algo muito parecido com uma crise de epilepsia. E este menino é trazido então para os apóstolos, por quê? Porque esses apóstolos, se você voltar no texto, você vai ver que já muitas vezes eles já tinham expelido o demônio em nome de Jesus de muitas pessoas. Jesus tinha treinado-os para fazer isso, mas nesse caso eles não conseguem. São tentativas. Se você observar o mesmo texto lá no Evangelho de Mateus e lá no Evangelho de Lucas, onde ele está mais completo, você vai encontrar que primeiramente foi Filipe e tentou. Filipe não conseguiu, depois foi Mateus, tentou, também não conseguiu, depois foi André e também tentou e não conseguiu. Por fim, os apóstolos todos tentaram expelir aquele demônio e ele não saía, muito pelo contrário, ele não só não saía, quanto ele rilhava os dentes, ele ficava furioso e ele tentava a todo custo matar aquele menino. E aquele drama da vida real, isso não é história da carochinha, isso não é folclore, isso daqui não é conto de fadas, não é crônica, isso é real. Aquele drama da vida daquele pai, daquele menino, não cessava simplesmente porque aquelas pessoas que estavam lidando com aquele problema eram pessoas incrédulas. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. E então quando nós olhamos para essa história, num primeiro momento o que nós encontramos é uma história de fracasso por causa da incredulidade. E a incredulidade ela faz isso conosco. Se você pensasse em fé da seguinte maneira, pense em fé, uma fé humana que é aquela crença nas coisas, aquele popularmente dito levantar com o pé direito.
estar sempre agindo de forma positiva. Se você pensar em fé desse jeito, eu digo para você, quais as chances que uma pessoa tem de ter sucesso na vida? A que tem esta crença nas coisas, que acredita que vai dar certo, que trabalha, que vai positivamente através das circunstâncias, lidando com cada uma delas, enfrentando, ou aquela pessoa que é completamente negativa e desacreditada de tudo, pessimista. Aquele estilo, aquela hiena lá do desenho animado, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Quem que você acha que tem mais chance de vencer? Mas eu absolutamente não estou falando desse tipo de fé humana, carnal, que todos têm, inclusive até os demônios. Nós estamos falando da fé verdadeira em Cristo Jesus, uma fé que é produzida por Deus no coração do homem. E sem essa fé, nenhum homem pode fazer absolutamente nada. Os menores problemas da vida se tornam gigantes diante de nós quando nós não cremos no Senhor e quando nós não depositamos a nossa confiança no Senhor. E aqueles discípulos, por mais que eles tinham uma fé que eles já tinham aprendido através do exemplo que eles estavam vendo na vida do Senhor Jesus, essa fé ainda não estava interiorizada neles. E por que nós sabemos isso? Porque eles não oravam tudo que eles precisavam orar. Porque eles não jejuavam tudo que eles precisavam jejuar. Porque eles não buscavam intimidade e comunhão com Deus e não dependiam do Senhor tudo que eles precisavam depender. Provavelmente eles estavam tentando expulsar aquele demônio através dessa fé que eu citei para vocês, que é humana e carnal, dessa fé humana, de um certo positivismo, de achar que você vai lá e vai dar ordens confiantes para uma pessoa e ela simplesmente vai fazer isso, ou vai dar ordens com toda a confiança e com toda a força, e talvez até gritando para um demônio, e ele simplesmente vai te obedecer porque você está sendo positivo. Os discípulos falharam porque eles tinham talvez todos esses atributos humanos, mas eles não estavam cheios da fé de Deus, da fé que provém do coração do Senhor, da fé que é fruto de uma relação íntima com o Senhor. E por isso eles falharam. E a falha deles trouxe um grande problema, porque os escribas e fariseus, que viviam tentando contestar a obra de Cristo, quando perceberam o que aconteceu, chamaram aqueles discípulos e começaram a falar: está vendo? Esse Jesus é um charlatão, vocês são charlatões, vocês não conseguiram. Está aí o menino endemoniado, vocês fizeram um circo, foi um, tentou, foi outro, tentou, foi o quarto, tentou, e ninguém conseguiu expelir o demônio. Vocês não passam de charlatões, vocês não passam de mentirosos, vocês estão iludindo as pessoas com isso que vocês estão ensinando. E uma discussão começou, e no meio dessa discussão, Jesus chega e está lá uma multidão discutindo, os escribas lá no meio, que são os mestres da lei, os discípulos, os apóstolos lá no meio daquela discussão, no centro da discussão, e Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? E a impressão que dá quando você lê o texto é que ficou todo mundo em silêncio. Aí teve alguém lá no meio, um anônimo, que teve coragem de falar: ah, Senhor, os seus discípulos estão discutindo aí com os escribas, aí, com os mestres da lei. E Jesus perguntou: por que eles estão discutindo? O que está acontecendo? E aí eles contam: olha, na realidade tem um senhor aí que tem um filho endemoniado, sofre muito, o que o diabo faz com esse menino, o que o demônio faz com ele, é algo abominável. A vida desse menino está acabada, ele apenas ainda não morreu, mas já sofreu tudo que você consegue imaginar de mais abominável na vida, essa criança já sofreu. E junto com ele a sua família. E os seus discípulos tentaram expelir esse demônio e eles não conseguiram. E por não conseguirem, suscitou-se uma discussão aqui neste lugar a respeito da veracidade, a respeito do que eles estão fazendo. Quem tem mais poder? O sacerdote que trabalha lá no templo, ou os apóstolos que pregam arrependimento e apresentam o Senhor como Messias aqui no vale? Quem é mais poderoso? Quem é mais espiritual? Quem é que está certo e quem é que está errado? Essas discussões que existem até hoje. E enquanto aqueles discípulos e aqueles mestres da lei discutiam, o menino continuava endemoniado e sofrendo. Fracasso. É isso que a incredulidade faz. A incredulidade nos envolve em discussões absolutamente inúteis e improdutivas. A incredulidade coloca você numa agitação terrível. A incredulidade transforma você em alguém extremamente ansioso. Mas no fundo, a principal consequência da incredulidade na vida de uma pessoa é o fracasso. É o fracasso do lado de fora, mas principalmente o fracasso na alma. Você já tentou se imaginar, não sei se você já leu esse texto outras vezes, mas já tentou se imaginar no lugar desses discípulos? Aquele gosto amargo de saber que você não conseguiu, que você tentou. Pior, aquele gosto terrível de talvez ter envergonhado o nome do próprio Mestre Jesus. É isso que eles estavam sentindo. Vergonha, desgosto, dor,
a dor de ver aquele menino sofrendo, a dor de não conseguir fazer nada. Porque é isso que a incredulidade produz na nossa vida. Eu não sei como você está hoje. Nós somos companheiros de caminhada como irmãos na fé, pastor e ovelha, há 13 anos. E eu pergunto a vocês, como nós estamos na nossa fé? Como será que nós nos sairíamos naquele vale lidando com aquele problema? Como eu e você temos nos saído lidando com os problemas nossos? Talvez você não tenha um demônio lá para expulsar da sua casa, mas talvez você tenha tristeza. Possivelmente você não tem na vida do seu filho um demônio que o possua, mas talvez ele esteja com uma ideia fixa de suicídio. Ou talvez você tenha um espírito, não um espírito demoníaco, mas um ímpeto no coração de alguém dentro da sua família de só viver reclamando da vida. Ou alguém com a mania de doença. Ou alguém que esteja com um vício de consumo absurdo. E este consumismo tem trazido muitos problemas para a vida. Talvez o seu problema seja com algum tipo de vício, bebida. Talvez fumo. Talvez sexo, talvez pornografia. Esses muitos e variados problemas estão na nossa vida. E se você for uma pessoa incrédula, você não vai se livrar deles. Porque é impossível que sem fé nós consigamos nos livrar dessas dificuldades na vida. Talvez o mesmo fracasso daqueles discípulos seja o fracasso que nós estamos sentindo hoje. Porque vivemos num mundo de pessoas incrédulas. Vivemos numa comunidade de cristãos que, por mais estranho que pareça, são cristãos incrédulos. Nós falamos pouco sobre o poder de Deus, nós confiamos pouco no poder de Deus, nós buscamos pouco o poder de Deus, nós clamamos pouco o poder de Deus. E vez ou outra, quando alguém acredita no poder de Deus, manda chamar o pastor para orar, porque só ele que tem poder para orar. Não é assim que acontece? Ou às vezes a pessoa morre e diz, olha, morreu porque não veio o pastor lá da igreja que tem oração forte orar. O pastor que veio era presbiteriano, e o presbiteriano não funciona. Mas até nisso nós temos que pensar, por que foi que de um tempo para cá, a oração dos presbiterianos foi considerada como uma oração fraca e a oração forte é de quem não é presbiteriano. É fácil para a gente jogar a culpa do lado de lá e dizer que o problema é com eles. Mas será que o problema não é conosco? Os nossos filhos, quando estão passando por dificuldade, eles em algum momento cogitam em pedir para nós, pais, que nós oremos por eles? Seu filho pede para você orar por ele? Seus amigos, quando estão passando por um problema, eles te procuram para que você ore por eles? Essas perguntas todas nós precisamos responder para saber se nós somos incrédulos ou não. Porque se nada disso tem acontecido na nossa vida, nós possivelmente sejamos incrédulos. Se as pessoas não nos procuram para orar, se nós não oramos, se nós não pedimos socorro a Deus, se nós não confiamos no Senhor, se nós vivemos ansiosos, então nós somos uma geração incrédula. Quando Jesus ouviu aquela história inteira, ele, antes de resolver o problema do menino, ele se volta para os discípulos e para aqueles escribas que estavam ali, e para aquela multidão e diz, vocês são uma geração incrédula. É como se Jesus estivesse dizendo, esse problema é pequeno demais para vocês não terem conseguido resolver. O problema de vocês é que vocês não passam de uma geração de incrédulos. Está lá no versículo 19, ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui para ajudar vocês? E pior, ele diz, até quando eu vou sofrer vocês? Ele está dizendo, até quando eu vou viver aqui sofrendo na presença de vocês? Porque ver tanta incredulidade me causa sofrimento. É isso que Jesus está dizendo para os apóstolos, para os escribas, para o Pai e para toda aquela multidão que estava assistindo. E aí eu pergunto para você, o que será que Jesus diria para nós se ele estivesse aqui nesta noite? Será que ele também nos chamaria de uma geração de incrédulos? Os nossos irmãos aqui que são mais velhos, aqueles que têm cabelo branco, são de uma época que dominicalmente nós ouvíamos testemunho na igreja de gente falando que foi curada, de gente falando que teve as necessidades supridas, de gente que foi liberta de um problema grave, de um vício, ouvindo falar sobre o socorro do Senhor. Nós não falamos mais sobre isso, irmãos. As nossas conversas estão muito mais parecidas com as conversas de frequentadores de um clube.
E então nessa noite esse texto é um texto que nos chama a atenção e nos oferece socorro, porque esse texto é um texto que vem mostrar o que está acontecendo conosco. E aí tem algo interessante aqui, não importa que você seja talvez até um apóstolo, é o que esse texto está deixando claro para nós. Até no meio dos apóstolos existia incredulidade. A incredulidade pode ser uma fase na nossa vida, mas ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ser tratada antes que nós percamos a nossa vida. E é isso que Jesus está fazendo nesse texto, com seus apóstolos, e está fazendo conosco também, quando nós lemos esse texto. Num segundo momento, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver a fé fraca, vacilante, insólida daquele pai. Mas a Bíblia diz para a gente nunca deixar de dar valor para os pequenos começos. No meio daquela discussão, no meio daquilo tudo, aquele homem fez um pedido desesperado para Jesus. Aquele pai disse: olha, tudo bem, Senhor, mas se o Senhor chegou aqui, e se o Senhor pode, tem compaixão do meu filho, e cura, livra o meu filho desse espírito imundo. E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Essa foi a resposta de Jesus. Aquele homem é um homem desesperado, e o último fôlego dele de esperança estava voltado para Jesus. E eis também a resposta para o nosso coração. Se você descobriu que a incredulidade tomou conta da sua vida, só existe um lugar onde nós podemos encontrar remédio para a incredulidade. E esse lugar é o Senhor Jesus. Nós precisamos dele. Nós precisamos desesperadamente dele. Nós precisamos clamar por ele. E aquele pai desesperado, ele faz esse clamor ao Senhor, e de imediato o Senhor responde: se eu posso, claro que eu posso, mas não só eu posso, ele diz: tudo é possível ao que crê. E esse crer aí, novamente, não é aquele crer humano de ser uma pessoa crédula em tudo, é o crer em quem? Crer em Jesus. O que Jesus está falando não é de crer em qualquer coisa, o que Jesus está falando é a respeito da própria vida dele. Tudo é possível para quem? Para quem crê em Cristo Jesus. Se você lembrar do que o Senhor Jesus ensina a respeito dele mesmo, dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, ele diz: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E é óbvio que quem está em Cristo e Cristo está dentro de você, não vai pedir para esbanjar, não vai pedir coisas absurdas, mas vai pedir o que precisa, como por exemplo, a cura de alguém que está desenganado por médicos. Já perceberam que nós paramos de orar por pessoas que estão desenganadas? Alguém chega e diz: fulano está desenganado, e fala assim: olha, que Deus conforte o coração e vai dando força para que vocês possam enfrentar quando a morte chegar. A gente faz isso. Nós paramos de orar e pedir para o Senhor curar. Nós indicamos um bom médico, nós indicamos um bom tratamento, compartilhamos o cartão do médico, compartilhamos o WhatsApp do médico, mas não fazemos uma oração. A incredulidade tomou conta do nosso coração. Mas esse homem aqui, no último fôlego de esperança, ele se volta para Cristo e ele põe a sua fé em Cristo, e Cristo diz: se você crer, tudo é possível ao que crê. E então Jesus volta a atenção para aquele menino, e o Senhor Jesus, vendo que aquela multidão estava toda ali curiosa para ver o que ele ia fazer, Jesus olha para o menino e espere aquele demônio, aquele espírito. O Senhor ordena que ele saia daquele menino. Ele vai embora, e o texto diz que o demônio gritou para fazer isso. O demônio jogou aquele menino no chão, e parece que ele tentou no último golpe tirar a vida do guri, de tal maneira que ele cai e a multidão diz: morreu. Enquanto a multidão está silenciosa e atônita, o Senhor Jesus vai lá, pega a criança pela mão e levanta a criança. E ela está liberta do poder daquele demônio. O Senhor Jesus é todo poderoso, e nele reside toda a autoridade para nos livrar de seja qual for o problema que nos oprime. E o Senhor sabe o momento e a forma de fazer isso. O que cabe a cada um de nós é crer.
E eu gostaria de deixar esta mensagem com você nessa noite, porque o que você precisa para solucionar os seus problemas, sejam eles de qual ordem for, o que você precisa é de fé em Jesus Cristo. Não é apenas concordar que Ele exista, não é apenas acreditar que Ele morreu na cruz, mas é de todo o seu coração depositar todas as suas esperanças e as suas expectativas no Senhor Jesus. Isso é um santo remédio para a ansiedade. Isso é um remédio para o medo. Isso é um remédio para tudo aquilo que tem destruído a sua mente, para as preocupações. Você vai dormir tranquilo quando você depositar a sua confiança em Jesus. O Senhor Jesus não é alguém a respeito de quem você simplesmente pode ter uma opinião formada, mesmo que seja uma opinião boa. O Senhor Jesus é alguém a respeito de quem ou você entrega absolutamente a sua vida e confia totalmente nele, ou você está absolutamente condenado e não há saída para você. E nós precisamos entender entender a gravidade disso para o nosso coração, para a nossa vida. Porque se nós não entendermos isso, nós estaremos perdidos. Lá em Apocalipse 40, versículo 21, quando o Senhor revela para João a respeito do fim dos homens, ele vai dizer, mas quanto aos abomináveis, quanto aos incrédulos, e vai colocar mais uma lista de pecadores, diz, o lugar deles será no inferno. Por que eu preciso tão desesperadamente de Jesus? Porque Ele é o único que pode realmente produzir fé no meu coração. Porque Ele não apenas é o único que pode responder aos meus anseios e me socorrer no meio da minha aflição, mas Ele também é o único que pode, através do seu Santo Espírito, plantar uma fé verdadeira, genuína dentro do meu coração. Uma fé que eu preciso para viver, uma fé que eu preciso para lutar, uma fé que eu preciso para vencer. E eu não estou falando de vencer corridas, não, estou falando a respeito de vencer os duros ataques de Satanás contra a nossa vida. Satanás está destruindo nossas famílias, Satanás está destruindo igrejas, Satanás está destruindo países, e nós estamos dormindo porque simplesmente nós nos tornamos incrédulos. São incrédulos que conseguem pensar em comida, bebida, roupa e diversão quando pessoas estão indo para o inferno. São incrédulos que conseguem pensar em conforto próprio quando seus próprios familiares estão perdendo sua vida, perdendo sua alma, com as ideologias, com os vícios, as abominações do nosso tempo. São incrédulos que simplesmente olham para isso que está acontecendo no mundo e dizem, é problema deles, e não nosso. São incrédulos que confortavelmente conseguem andar o caminho da religiosidade sem olhar para o lado e ver que existem pessoas necessitadas ao nosso redor, muito próximas de nós, que nós simplesmente ignoramos. Porque a incredulidade faz isso com o nosso coração, nos faz duros diante das necessidades das pessoas. Quando você lê os evangelhos, você percebe algo interessante. Eu gosto de fazer referência a isso sempre quando eu vou na Santa Casa, porque eu tenho que trazer uma palavra lá para os enfermeiros, para os médicos, eu gosto sempre de citar isso. No tempo de Jesus não tinha hospital. No tempo de Jesus não tinham médicos. Tinham uns curandeiros lá, alguns físicos, que tentavam ajudar as pessoas. Médico mesmo. Nós temos o exemplo de Lucas, que era alguém que aprendeu algo sobre medicina e usava o seu conhecimento para tratar as pessoas. Mas médico, como nós temos hoje, nós não temos. Não existia faculdade de medicina. Jesus chegou num momento na história onde as pessoas estavam doentes do corpo, e não apenas do coração, do corpo, mazelas de toda ordem. E em todo o ministério de Jesus, Jesus não fez outra coisa senão sair pelas estradas, curando as pessoas que eram acumuladas pelo caminho, para que por onde Jesus passasse, Jesus pudesse curá-las. O que Jesus fez ao longo do seu ministério foi o que a religião judaica e os religiosos de Jerusalém nunca fizeram. Foi olhar para o lado e enxergar as pessoas que estavam morrendo do lado das igrejas, do lado dos templos e talvez até dentro das igrejas e dentro dos templos, mas a insensibilidade dos corações incrédulos não os deixava enxergar. Eu pergunto, como nós estamos hoje? Irmãos queridos, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Ah, pastor, mas nós somos todo mundo crente. Somos. E é exatamente por sermos crentes que nós precisamos de Jesus.
é que a gente não seja apenas crente, mas que a gente seja realmente cristão, é que a gente seja realmente porta-vozes da mensagem do Evangelho, para que nós sejamos realmente cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, não só para enfrentar os nossos problemas pessoais, da nossa família, mas para ajudar as pessoas que estão nesse mundo vivendo perdidas e sem esperança, exatamente porque aqueles que deveriam ter fé no coração vivem como incrédulos. E então os discípulos viram naquele ato de Jesus o poder, o amor e a compaixão dele. E então quando eles chegaram mais tarde numa casa, eles chegaram para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu fazer? E aí você tem uma terceira e bem objetiva e curta cena desse texto. Nessa terceira cena o Senhor Jesus disse: vocês não conseguiram, porque vocês oram um pouco e porque vocês jejuam um pouco. Porque há demônios e demônios. E esse tipo de demônio só sai com muita oração e com muito jejum. O que isso nos faz aprender a respeito do que estava acontecendo na vida daqueles discípulos e do que possivelmente pode estar acontecendo na nossa vida? Não havia poder na vida deles, porque não havia oração. É um ditado, eu não sei quem é o dono dessa frase, mas eu ouço muitos pregadores dizer, e eu já disse e quero repetir para vocês: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Porque a oração é o contato com o Senhor. Hoje pela manhã eu estava falando sobre a vida de Estevão, um pouquinho aqui pela manhã. E aí nessa conversa eu cheguei a citar para vocês que estavam aqui de manhã, que duas pessoas na Bíblia tiveram o seu rosto transformado, e o seu rosto resplandeceu por causa da sua comunhão e da sua intimidade com o Senhor. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, o seu rosto resplandecia. Estevão, quando foi preso pelo Sinédrio, lá em Lucas capítulo 6, versículo 15, diz que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estes dois homens, não pense que eles eram diferentes de mim e de você. Sabe qual é a diferença entre eles e nós? É que eles passavam tanto tempo na presença de Deus, que a glória de Deus resplandecia através do rosto deles. Irmão, se nós estamos parecendo incrédulos na vida, é porque nós estamos passando, ou não estamos passando, quase que tempo nenhum na presença de Deus. Nós precisamos mais. E nesse sentido eu quero falar algo muito sério e importante para você. Vir à igreja 1h30, uma vez por semana, não resolve sua necessidade de Deus. E os problemas que você enfrenta na vida, talvez a gente não possa chamá-los de casta de demônios, mas eu posso com certeza afirmar o mesmo que Jesus afirmou. Eles não vão ser resolvidos com 1h30 de culto na semana, com oração de 30 segundos na hora do café, ou oração de 30 segundos na hora de dormir. Para vencer os nossos inimigos, para vencer os grandes adversários da nossa vida, nós precisamos de fé. E essa fé, ela só é aumentada e ela só é fortalecida no nosso coração quando nós realmente cremos em Cristo Jesus e gastamos tempo na presença de Cristo, orando, lendo as Escrituras, desfrutando de comunhão com o Senhor. Pela manhã nós falamos também, eu quero repetir agora, não há como nós, como cristãos, termos o poder para enfrentar estes obstáculos da vida no nome do Senhor Jesus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer o seguinte: o vinho não vai te dar força para você vencer os inimigos. O vinho é o alimento para o estômago, mas não é alimento para a alma. O alimento para a alma e para o coração é o Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz: enchei-vos do Espírito. E aí você pergunta: como é que a gente faz isso? Você faz o mesmo que aqueles que viveram cheios do Espírito faziam. Eles oravam e eles estudavam as Escrituras. E por isso eles ficavam cheios do Espírito Santo. Eles buscavam a Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu sei das minhas, mas eu tenho a mais absoluta certeza pela palavra de Deus que Jesus é a única solução. E por isso eu preciso crer de todo o coração em Cristo Jesus. E eu preciso depositar toda a minha esperança nele, como aquele pai fez. E eu tenho certeza que a vida daquele pai foi diferente a partir daquele dia. E eu tenho certeza que a minha e a sua vida podem ser diferentes também a partir do dia de hoje. Se nós pararmos de fazer de conta que a gente é cristão, fazer de conta que a gente é crente, pararmos de visitar a igreja de vez em quando,
Visitar a igreja de vez em quando não vai resolver a sua dificuldade. Aliás, porque não é até mesmo a igreja que salva ninguém. E nem que vai resolver os seus problemas. Quem salva, quem resolve, quem livra, quem transforma é Jesus Cristo. Então você precisa de Jesus. Nessa noite nós vamos encerrar esse momento aqui cantando mais uma vez a última canção que nós cantamos. E por que nós vamos cantar nessa canção? Para você entender, nunca foi o poder do homem e nunca vai ser. Nunca foi a capacidade do homem, nunca vai ser. Nunca foi a sua força física, nem a sua intelectualidade, nem o seu positivismo. Nunca foram. O que realmente pode resolver estes problemas do coração, da alma, estes problemas demoníacos, como aqueles que foram enfrentados por aquela criança e aquele pai lá no passado, o único que pode resolver é Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus para sair para o trabalho, porque talvez você tenha aquele patrão que parece um demônio, ou parece que está endemoniado, que te trata mal, que escarneia da sua fé. Você precisa de Jesus para vencer todos esses escárnios. Talvez o seu problema seja exatamente com pessoas próximas a você, que estão constantemente sugando a sua vitalidade, sugando a sua alegria, tirando a sua disposição, o seu entusiasmo. Você precisa de Jesus. Talvez o seu problema seja um problema financeiro, um problema profissional. Quem pode resolver esse problema? Não é um economista, ele pode ajudar, mas quem pode resolver esse problema é Jesus. Ele é todo poderoso, ele é o dono da prata e do ouro, ele trabalha pelos seus quando os seus descansam nele. É disso que nós precisamos. Talvez o seu problema seja no casamento. Pastor, não tem um demônio na minha esposa, nem no meu esposo, mas parece. Você precisa de Jesus. Você precisa de crer em Jesus. Irmãos, a gente tem que parar, deixar, pôr de lado essa nossa arrogância, esse nosso orgulho, de achar que nós somos bons de Bíblia, somos teólogos, intelectuais, sabemos mais do que os pentecostais, porque nunca foi o saber do homem que trouxe a vitória para o homem, mas sempre foi Cristo. Estão muito mais próximos de Cristo, não aqueles que já leram a Bíblia 30 vezes, embora isso é magnífico, mas estão muito mais próximos de Cristo aqueles que aprenderam a depender de Jesus e que conversam com Jesus todos os dias e que leem a Bíblia não para poder fazer discurso bonito e nem para poder brigar com quem sabe menos, mas leem a Bíblia para alimentar o coração das palavras de Jesus. Eu não sei como você está, mas eu quero dizer para você, eu não quero ser incrédulo, eu não quero ser um pastor incrédulo, eu quero que o Senhor Jesus me encha dele, eu preciso dele. Você precisa de Jesus. E Ele é a solução para o nosso coração e para os nossos problemas.